Para uma leitura que está no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 16, que ele tem como título As Obras do Espírito, os frutos do Espírito. Esta é a nossa meditação hoje à noite, que diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guardado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonorias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outros vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós, meditando na palavra de Deus que está neste... É bom, né? A palavra de Deus que está neste capítulo, inicialmente nós vamos analisar por que Paulo escreve esta carta aos Gálatas. Lá no início, no capítulo 1, ele já inicia dizendo o motivo por que ele estava mandando esta carta. E o motivo era o seguinte: estava havendo entre os irmãos muitas discórdias entre si. Porque as pessoas estavam aceitando a Jesus como Salvador, mas não estava havendo nenhuma mudança na vida daquelas pessoas. E aí Paulo resolve mandar uma carta para orientar aqueles irmãos no que se dizia a respeito ao novo nascimento. Quando eles estavam aceitando a Jesus, se tornando cristãos, uma nova criatura, então era necessário que eles abandonassem os desejos carnais. E estava havendo discórdia entre os irmãos nesse sentido, porque alguns estavam entendendo que ele poderia permanecer da mesma forma, praticando as mesmas coisas que eles praticavam quando ainda não eram crentes, ou evangélico, ou cristão, como queira dizer. Então, aí os irmãos começaram a discordar uns dos outros. Uns diziam que havia necessidade de uma mudança, de abandonar a prática do pecado, e outros não. Por essa razão, Paulo escreve a carta aos Gálatas, regulando, mostrando para eles o caminho que eles deveriam seguir. E nessa carta, nesse texto que nós
acabamos de ler, ele fala uma coisa bem interessante, quando ele faz a comparação entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. São duas naturezas diferentes que tem entre nós, que o homem carrega durante a sua vida. Todo mundo sabe que é a natureza carnal e a natureza espiritual. E isso era exatamente o que Paulo estava tratando com aqueles irmãos ali, que eles deveriam abandonar a natureza carnal e seguir diferente daquilo que eles eram quando ainda não haviam sido transformados. Se nós formos olhar o salmo que foi lido hoje pelo irmão, se formos analisar os hinos que nós acabamos de louvar ao Senhor com eles, quando a gente abre a Bíblia, ela sempre está nos direcionando para algo melhor, uma vida mais pautada na presença de Deus. Sempre nós estamos precisando mudar alguma coisa na nossa vida. Quando a gente começa a orar, quando alguém está disposto a pagar o preço da oração, em dobrar o joelho e receber de Deus a própria orientação, então ele vai começar a olhar para dentro de si e vai começar a ver que há sempre uma necessidade de mudança. Sempre nós estamos precisando melhorar alguma coisa nas nossas vidas. E assim é a caminhada do cristão. Quando a carne, ela puxa a gente para o pecado, o Espírito puxa a gente para nos aproximarmos de Deus. E a gente fica aí, e Paulo, aqui ele trata esse assunto de uma maneira bem contundente. E ele vai dizendo, parece que ele não quis falar assim, de uma maneira genérica, mas ele foi direto ao ponto, como diz, e ele tratou aqueles irmãos de uma forma bem direta mesmo. Ele chegou para eles e disse: olha, os desejos da carne são conhecidos. E aí ele começa a dizer, a partir do versículo 19, ele começa a dizer: as obras da carne são conhecidas, que é prostituição, impureza, lascívia. Eu acho interessante, quando o apóstolo Paulo ele manda essa carta, lá no início do século, do primeiro século, né? Aí pelos anos 50, 60, ele já observou, ele já havia sido informado que no templo, entre os irmãos, já havia pessoas que iam para a igreja com roupas indecentes. E ele trata dessa forma, por isso que ele vai dizendo, falando aqui de lascívias. Então ele começa a tratar as pessoas, diz: olha, você agora é um cristão, você precisa mudar, e nós precisamos mudar, porque quando a gente começa a andar no caminho da salvação, no caminho da transformação, da busca, da oração, da vontade de Deus, nós estamos vivendo agora uma moda em que os irmãos, até um termo
eles dentro da vontade de Deus. É um termo, é uma moda que está acontecendo hoje, entendeu? E as pessoas falam tanto isso, mas quando é na hora de fazer a vontade de Deus, aí não pega, não dá certo. Porque essas modas, esses termos, parece que as pessoas se empolgam, um pregador escuta um falar, e aí diz, rapaz, que legal, ele falou, viver dentro da vontade de Deus. Mas viver dentro da vontade de Deus é fazer o que Deus quer que a gente faça. Se às vezes nós estamos pensando em fazer alguma coisa e dificilmente a gente procura saber o que as pessoas pensam sobre a gente, o que é que as pessoas estão falando sobre isto que eu estou praticando, o que eu estou fazendo. Quando Noé estava construindo a arca, o pensamento das pessoas era que ele era louco. Era uma loucura o que ele estava fazendo. Porque, pela visão humana, jamais alguém tinha visto uma pessoa dizer que ia chover e que a terra seria inundada e que só ele ia escapar com a família dele. Então, aí as pessoas começaram a criticar, mas foi uma realidade. Então, eu preciso saber o que as pessoas estão pensando de mim. Eu preciso saber. Aí, quando eu souber o que as pessoas estão pensando, aí você vai chegar a uma conclusão de que realmente você está certo ou errado. Não é verdade? Então, Paulo, quando ele escreve, ele diz, olha, vocês estão errados. Vocês querem permanecer da mesma forma que vocês viviam antes de serem alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, nós precisamos, nós que somos evangélicos, nós precisamos ser diferente em todo o nosso proceder, em toda a nossa maneira de agir e de viver. Claro que, de vez em quando, a gente erra, a gente comete, a pessoa que ora e que busca a Deus e que foi transformado, não significa dizer que ele nunca vai errar. Não, a gente erra, mas nós não temos mais prazer em errar. Isto é, nós não temos prazer em pecar, como as pessoas que não conhecem a Deus, que eles têm prazer no pecado. Era o que estava acontecendo lá em Gálatas. Eles estavam permanecendo da mesma forma como eles eram antes. Eu preciso mudar. O Espírito de Deus transforma as pessoas, mas você só será transformado se você quiser ser transformado. Primeiro você precisa dizer, olha, eu quero ser transformado. Eu quero mudar. Eu quero reconhecer. Uma das coisas mais difíceis que tem é a gente reconhecer que está errado. Dificilmente a gente vai encontrar pessoas dizendo assim, olha, eu reconheço que errei. A gente sempre está procurando um jeitinho para dizer que está correto, quando na realidade nós precisamos mais de orar e de buscar a Deus. E Deus fala para nós através da palavra. Eu estava pensando esses dias e eu acho que meu pensamento está correto. Nós precisamos nos congregarmos.
a igreja, o local, essa casa de oração, onde nós estamos aqui, é um lugar reservado para a gente adorar a Deus, louvar a Deus, mas não é o suficiente. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias na minha casa, no meu quarto, no meu trabalho, na escola, aonde eu estiver, eu preciso buscar a Deus todos os dias. Eu preciso orar a Deus todos os dias, porque se a gente ficar só vindo receber o alimento aqui na congregação, é muito pouco. A nossa alma, ela fica com fome de Deus. É bom chegar aqui na igreja e o músico está tocando. É bom chegar aqui e o pastor está fazendo a pregação da palavra. É muito bom, é muito importante, mas não só isso basta para a nossa vida espiritual. Eu preciso buscar o Senhor todos os dias. Quando a gente dobra os nossos joelhos, nós começamos a conversar com Deus sozinho, só eu e você, só você e Deus, no seu quarto, na sua casa. Aí Ele vai falar com você, com certeza Ele vai falar, e você vai fazer uma análise. Eu sou um crente, eu vou à igreja todos os dias, quando tem culto, eu sou um ofertante, sou dizimista. Isso não é suficiente para nós. Se nós ficarmos só recebendo, nós vamos ficar um crente fraco, sem força, vulnerável. Foi isso que Paulo mandou essa carta, que era para fortificar os irmãos. E na carta ele, a partir do versículo 22, que é a coisa mais importante, que ele diz: mas os frutos do Espírito é amor. Olha, gente, essa palavra amor é como assim uma mercadoria que está faltando. Parece não ter na prateleira amor. Nós falamos de amor aqui no púlpito. Quando a gente abre a Bíblia, ela fala de amor e a gente prega amor. Mas quando é na hora de amar, aí muitas pessoas esquecem esta palavra. Parece que ela perde o sentido. E aí vem a questão que Paulo falou aqui na carta, né, dizendo da briga entre a carne e o espírito, a vontade humana e a vontade de Deus. O que é a gente fazer a vontade de Deus? É isso, amar. Deus amou a nós. Deus amou você, amou a mim. Ele ama e Ele continua amando. Nós somos falhos, somos pecadores, mas Deus nos ama a si mesmo. Como a mãe ama o filho, O filho pode estar errado, pode não ser uma pessoa boa, mas uma mãe, ela nunca vai deixar de amar o seu filho. Assim é Deus. Ele sabe
dos nossos defeitos, das nossas falhas, mas Ele continua amando a gente. E por isso nós devemos ser gratos a Ele todos os dias, para que assim Ele veja em nós alguma coisa boa, né? Então ele diz, alegria. O crente deve ser alegre, feliz, e isso deve estar estampado no seu rosto. Quando alguém olhar para você, ele vê a sua felicidade, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Às vezes a gente olha a felicidade das pessoas em um outro ângulo, né? Quem tem dinheiro, aí a gente pensa que é feliz, mas não é. Tem pessoas humildes, simples, né? Que é feliz, e outros têm tanto dinheiro e não é feliz. Então, a felicidade, ela está no nosso... É uma coisa que alguém, quando olha para você, já sabe. Olha, essa pessoa, ele é feliz. Por que ele é feliz? Porque ele tem Jesus. Mas nós estamos vendo que a coisa não está tão assim. Parece o evangelho para umas pessoas está sendo mais como uma coisa social. Outros estão tratando o evangelho, o cristianismo, com o objetivo financeiro, e isso é muito ruim. A gente vê alguém pregando um evangelho diferente desse aqui. O evangelho da prosperidade, da riqueza. Olha, você vai ser crente lá e você vai enricar. Eu não encontrei isso em lugar nenhum na Bíblia. Então, se você quer ter dinheiro, então trabalha. Tem que trabalhar. Não é você ser crente e vai cair um monte de dinheiro na sua conta, não. Então, isso é horrível. Então, essas pessoas, por mais que elas tenham dinheiro, mas ela não é feliz. Tenho certeza que quando ele dobrar o joelho à noite, quando ele botar aliás, eles nem oram, né? Quando ele colocar a sua cabeça no travesseiro, ele não vai ter um sono reparador, porque a consciência dele vai pesar, porque ele está deturpando a palavra de Deus. Então, a feliz, amor, felicidade, paz. Olha, a paz é uma coisa que o mundo almeja em todos os lugares a gente procura a paz, mas essa paz aqui que ele está falando, é você estar em paz com você mesmo, com Deus, em paz com Deus. Por que eu estou em paz com Deus? Porque eu estou fazendo o que eu posso para agradar ao meu Senhor. Então, essa pregação que nós estamos fazendo hoje aqui, de agradar a Deus, de negar a nós, de orar, parece não está muito em moda não, viu, irmão Marcos? Uma vez um rapaz chegou para mim, aí disse que queria ser olha, eu queria ser um pregador assim como o senhor. Eu disse, olha, se você quiser ser um pregador assim como eu, vá logo sabendo que ninguém vai querer lhe escutar, porque eu só falo as coisas que estão na Bíblia. Eu não estou prometendo nada mirabolante às pessoas. Então, aí eu ensino o caminho para as pessoas
fazer a vontade de Deus, negar a si mesmo e seguir a Jesus, e muita gente acha isso uma coisa fora de moda. Mas nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor. Essa palavra que Paulo mandou para os Gálatas, ela serve para nós. Então, os frutos do Espírito é amor, é paz, é alegria, é felicidade. É longanimidade, uma pessoa que é franca, que é abençoado, que é longânimo, que é capaz de suportar muitas coisas. Então, essa é as virtudes, são os frutos do Espírito que nós devemos produzir. A árvore boa, ela produz bons frutos, não é? E a árvore má, ela produz maus frutos. Não é porque eu tenho um título de crente, que ando com a Bíblia e boto um paletó, que eu vou ter bons frutos. Não, não é isso, mas é a minha vida do dia a dia. A benignidade, a bondade. Nós, olha, a gente deve ser bom. Você deve ser, aqui ele está dizendo, que os Gálatas, eles deveriam ser boas pessoas e não má. Então, ser bom, o que é ser bom? É ser correto, é ser justo, é ser compreensível na hora da compreensão, é suportar as coisas dos outros. Se nós observarmos esta palavra, se as pessoas, se a gente pudesse colocar isto na vida das pessoas, como o mundo seria diferente? Não é verdade? Então, nós não sabemos como fazer isso. Não tem uma regra, olha, eu vou falar isso e as pessoas vão mudar. Não acontece assim. Só muda, uma pessoa só muda. Eu falei esses dias, olha, a pessoa só muda quando ele quer e ele busca a Deus. Aí ele muda. Essa é uma forma da pessoa mudar. Diz, olha, eu vou mudar. Eu vou procurar ser diferente a partir de agora. Então, é uma atitude dele. E se ele resolver buscar o Senhor em oração, e aí ele vai mudar, porque o Senhor é bom. E a outra forma dele mudar é quando Deus dá um cascudozinho. Aí ele sente e diz, olha, eu vou mudar. Então, você não espere Deus dar um castigozinho, não. Outro dia encontrei com um irmão no supermercado e ele estava passando uma dificuldade muito grande de saúde e ele olhou para mim e disse, rapaz, eu estou sofrendo tanto e ainda me disseram que Deus está me castigando. Eu disse, dê glória a Deus, porque a Bíblia diz que Deus castiga o filho que ama. Aí ele disse, não tinha pensado nisto. Eu digo, pois pense, porque Deus castiga o filho a quem ama. Jesus falou lá no Sermão da Montanha. E às vezes Jesus, ele dá um puxavantezinho de orelha, porque ele ama. Assim como a mãe e o pai, ele corrige o filho, Deus também às vezes precisa corrigir a gente. Ele não vai corrigir como a gente quer, mas ele corrige ao modo dele. Então, bondade, felicidade, fidelidade, mansidão. Imagine aí, tem
ser manso. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se o apóstolo Paulo mandou essa carta para lá, deveria ter alguém lá na igreja que era muito valente. Disse: rapaz, não, você precisa ser manso. Por essa razão, ele mandou. Por que ele falou isso? Para quem ele falou? Para os irmãos que estavam lá em Gálatas, que estavam precisando ouvir isto aí. Então ele chega e diz: olha, você precisa ser manso, você precisa mudar, porque isso é o fruto do Espírito do cristão, daquele que serve a Deus e que tem a esperança de morar no céu. Então, domínio próprio, contra as tais coisas não há lei. Então, se você é uma pessoa correta, é mansa, é humilde, olha, a gente fala de humildade. Se a gente chegar em qualquer lugar e perguntar: levante a mão aqui quem é humilde, todo mundo levanta a mão, porque ser humilde é uma virtude, e todo mundo quer ter uma virtude, quer ser virtuoso, quem não quer ser? Mas nem sempre todas as pessoas são humildes, e é isso que o apóstolo chega para aquelas pessoas e mostra para eles: olha, vocês precisam ser humildes. Se ele falou isso aqui para os Gálatas, é porque eles estavam precisando ouvir. Por que ele falou isso? Porque os irmãos estavam agindo de forma incorreta na presença de Deus. Quando a gente resolve ler a Bíblia, abre este livro sagrado, a gente vai se surpreendendo de vez em quando com aquilo que ele fala para nós, porque ele quer o melhor para você e para mim. E às vezes a forma de agir, o melhor, não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que eu devo fazer de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é diferente da minha. A vontade de Deus é sempre diferente da nossa. Quando Jesus sobe lá no Sermão da Montanha, e a primeira coisa que ele diz: bem-aventurados os humildes. E aí os judeus já ficaram assustados, porque eles não eram humildes. Então é assim que a Bíblia nos ensina, o caminho da paz, da alegria, da fé, do amor, da tranquilidade, da compreensão, da mansidão. Esse é o caminho que a gente deve trilhar, caminho de entender as pessoas, o caminho de amar. Olha, amar os meus amigos é muito fácil. Amar a pessoa parente, amar um filho, amar um amigo, é muito fácil. Mas amar o inimigo é difícil. Não é fácil. Não é impossível, mas não é fácil. E é esse caminho que a gente deve andar, que a gente deve trilhar, compreendendo uns aos outros, para que o Senhor veja em nós a nossa maneira de agir e de viver aqui na terra. E quando ele voltar, ele diz a palavra que o Senhor vai sentar no seu trono e vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque estava com fome e me deste de comer. Estava na prisão e foste me ver. Estava enfermo e me visitaste. E aí ele começa a dizer: Senhor, quando nós fizemos isto? E aí ele vai dizer:
quando você fez isto com o seu irmão, a mim fizeste. E outros vão dizer: Senhor, e eu não estava lá na igreja? E eu também não andava com a Bíblia? E eu também até contribuía lá com os irmãos? Até orei por alguém, até falei da tua palavra, e a uns o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não lhe conheço. É muito duro isto, mas nós não podemos falar outro evangelho, a não ser este. Nós não podemos falar diferente, dizer: olha, você vem para aqui e você vai ser abençoado, e vai enricar, e vai ficar mais bonito. Nada disso. Porque, aliás, pode até ficar mais bonito, porque diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Se você é alegre, então o seu rosto fica formoso. Assim diz a Bíblia, né? Então nós precisamos meditar na vida, naquilo que o Senhor quer que eu faça. É assim que ele orientou àqueles irmãos que estavam lá na Galácia, e eu tenho certeza que quando eles receberam esta carta, eles mudaram. Porque a carta não era um templo assim, onde tinha um pastor que se reunia num determinado lugar. Não, tinha um pastor, mas a reunião era nas casas. O primeiro templo cristão, ele foi construído 200 anos depois de Cristo, né? Então, nessa época, quando essa carta saiu sendo lida nas casas, alguém pegou a carta e saiu lendo nas casas. E aquele povo, tenho certeza, eu creio, eu tenho a convicção de que eles mudaram a partir desta carta. E ela serve para mim e para você até os dias de hoje. Espero que a nossa fala tenha sido proveitosa tanto para nós que estamos aqui, mas também para aqueles que estão ouvindo através da internet. Muito obrigado a todos, irmão Marcos.